Este é o primeiro de uma série de vídeos sobre a recepção brasileira da obra de Cioran desde a década de 1950, a partir das menções feitas a ele e à sua obra, a começar pelo premiado Précis de Décomposition nos jornais e revistas brasileiros. Se você é leitor de Cioran ou se interessa e quer aprender mais sobre este filósofo romeno que se tornou conhecido escrevendo em francês, inscreva-se no canal e ative o sininho para saber em primeira mão sempre que publicarmos novos conteúdos. É possível que Émile Cioran nunca tivesse se tornado um escritor mundialmente conhecido não fosse pela dupla decisão, o duplo movimento de 1. Expatriar-se na França e 2. Adotar o francês como língua oficial de escrita, num gesto de ruptura com mais do que somente o idioma, com todo o seu passado romeno. Imaginemos um Cioran que tivesse permanecido na Romênia, ou que tivesse vivido na Espanha, escrevendo em castelhano, ou então na Inglaterra, escrevendo no idioma de Shakespeare, Byron e Shelley. Teria tido o mesmo alcance e o mesmo reconhecimento como teve escrevendo em francês? Cioran pertence a um seleto grupo de intelectuais e artistas romenos exilados ou expatriados ao redor do mundo, e particularmente na capital francesa, onde formariam o assim chamado exílio romeno em Paris. Não fosse pela consagração literária em território linguístico francês, por ser um autor romeno de língua francesa, e um bastante singular, aliás, talvez nunca tivéssemos ouvido falar nesse tal de Cioran. É sem dúvida, a partir do Précis de Décomposition, o breviário de decomposição, escrito e reescrito diversas vezes, até chegar à versão final e ser publicado pela prestigiada editora Gallimard em 1949, que o desconhecido e enigmático pensador, o meteco romeno expatriado em Paris, se tornaria E.M. Cioran, o premiado escritor, prosador e estilista de língua francesa, comparado por alguns a Paul Valéry. Por mais que o valor filosófico, a seriedade e a profundidade do pensamento de Cioran sejam a miúdes colocados em questão, o que não cabe questionar, nem pelo mais veemente crítico, é sua distinta qualidade de escritor, a proeza de escrever em francês tão bem quanto os nativos, se não melhor que muitos deles. Assim, reconhece-se a contragosto a relevância estética, a força poética, o estilo perfeito de Cioran, écrivain de langue française, ainda que não se reconheça nenhum pensamento consistente por detrás dele. Por exemplo, Pierre-Henri Simon observa, nos idos de 1952, a propósito de Cioran, cito, raramente tenho encontrado exemplo mais flagrante deste caso funesto, o de um jovem melhor dotado para escrever que para pensar e que pretende o contrário. Fim de citação. Enfim, por mais que pense coisas absurdas, Cioran escreve bem, sobretudo para um estrangeiro, é o que pensam seus críticos. O Précis de Décomposition é um livro incendiário, abismal, tenebroso e, contudo, cativante. Um livro acolhedor, que, por um paradoxo absurdo, reanima. Ele representa a combinação heteróclita e, por isso mesmo, sublime, de um temperamento lírico tipicamente balcânico, e mais especificamente transilvano, com os rigores formais da língua de Racine. Cioran é hoje estudado e debatido nas universidades brasileiras, nos departamentos de filosofia e outros, e peças de teatro são montadas sobre ele, em grande medida graças à sua tradução, publicação e inserção acadêmica pelo diligente José Tomás Brum, filósofo e professor da PUC do Rio de Janeiro, tradutor e amigo do autor. Ainda que, cumpre notar, a produção e a pesquisa acadêmica no Brasil em torno a Cioran são ainda incipientes em comparação à Europa ou mesmo aos países latino-americanos de língua espanhola. Sem falar no fato de que nem toda obra publicada de son vivant, em vida de Cioran, está traduzida ao português. Os primeiros livros de Cioran começam a aparecer em português ao final da década de 1980,
traduzidos por José Tomás Brum. A partir de então, Cioran passa a ser associado no Brasil, e não sem justiça, a José Tomás Brum, seu tradutor, esquecendo-se ou ignorando-se que a história da recepção brasileira de Cioran remonta a muitíssimo antes. Nesta série de vídeos, reconstituiremos a história da recepção de Cioran no Brasil, tanto no âmbito acadêmico, quanto, sobretudo, fora dele. Trata-se de mostrar como, desde o início da segunda metade do século XX, Cioran é citado, comentado e apresentado ao público brasileiro por escritores, artistas e intelectuais das mais variadas áreas, nas páginas dos jornais brasileiros. Para isso, teremos como objeto principal de análise as inúmeras referências a Cioran na imprensa brasileira, desde a primeira ocorrência, em 1949, até as produções mais recentes sobre o filósofo romeno, na universidade e fora dela. Consultando o acervo de periódicos digitalizados da Biblioteca Nacional, foi possível encontrar mais de 200 ocorrências de Cioran, às vezes confundido pelo leitor ótico de caracteres com Cibran, uma companhia brasileira de antibióticos. Desde menções irrelevantes, a título de mera citação en passant, até matérias inteiras dedicadas a ele. Uma página, 2 páginas inteiras, até longos dossiês temáticos no interior de suplementos culturais. Reuniremos as mais relevantes, o que não se pauta primeiramente por um critério quantitativo. A relevância pode se encontrar numa pequena nota de jornal, que merecerá nossa atenção tanto quanto um longo texto num caderno de cultura. Foram consultados os acervos históricos de jornais de todas as regiões, com ênfase no sudeste e sul do Brasil. Pouco se encontra sobre Cioran nos periódicos de outras regiões, como o Nordeste, à exceção do Diário de Pernambuco. A maioria dos jornais que contém menções a Cioran são cariocas e, em segundo lugar, paulistas. Há também alguns paranaenses. É possível que haja muitas outras menções e a presença histórica da figura de Cioran na imprensa brasileira seja muito mais ostensiva do que pudemos averiguar. De todas as ocorrências do nome Cioran encontradas nos jornais brasileiros, e que ultrapassam o número de 200, descartamos muitas de antemão, por serem menções sem nenhuma relevância, além do dado quantitativo, digamos, a mais no saldo total, no sentido de acrescentar algum conhecimento qualitativo a respeito da recepção de Cioran pelo público brasileiro. Mantidas apenas as ocorrências significativas do ponto de vista qualitativo, dispomos de um arquivo de 147 itens jornalísticos, contendo uma ou mais ocorrência, no interior do mesmo item, do mesmo artigo, do nome de Cioran. Será feita uma leitura cronológica dos mesmos e, tendo em vista o elevado número de itens, uma divisão segundo a década da publicação. São 70 anos, mais de meio século, de uma história pouquíssimo conhecida, sobretudo no início, a narrativa da presença simbólica do enigmático filósofo de origem romena em terras brasileiras, e seu diálogo intercultural com personagens importantes na paisagem cultural brasileira da segunda metade do século XX, como o escritor José Lins do Rego. Neste primeiro vídeo, nos concentraremos apenas nos anos de 1949 e 1950, que, por incrível que pareça, reúnem muita coisa, muito material publicado na imprensa em torno de Cioran e seu premiado livro de estreia em francês, o Précis de Décomposition. Não fosse a conquista do Prêmio Rivarol para escritores estrangeiros de língua francesa, prêmio sediado no salão do Hotel Pont Royal, em Paris, em junho de 1950,
Cioran não teria entrado no radar cultural e literário brasileiro logo na década de 1950. Na verdade, por incrível que pareça, as primeiras menções ao escritor romeno de expressão francesa e ao seu livro de estreia no idioma francês, O Précis de Décomposition, datam já de 1949, o mesmo ano da publicação do livro, um ano antes do prêmio. Trata-se de um artigo escrito na França por um dos membros do júri, Daniel Hobbes, traduzido, publicado e republicado em 2 periódicos brasileiros. Primeiro no suplemento literário, chamado Letras e Artes, do jornal carioca Amanhã, em 22 de maio de 1949, intitulado Irradiação da Língua Francesa, e 2 dias depois, em outro jornal carioca, O Jornal, intitulado Esplendor da Língua Francesa, em 24 de maio de 1949. Ora, em matéria de meses, 22 ou mesmo 24 de maio de 1949 é ainda muito cedo, uma data bastante recuada em relação à entrega do Prêmio Rivarol, conquistado pelo Breviário em 24 de junho de 1950, e também a publicação e distribuição do livro, no segundo semestre de 1949. Cioran havia enviado o manuscrito da versão final à editora Gallimard em março de 1947. Daí a publicação do livro serão mais de 2 anos de espera. Algumas considerações interessantes de ordem biográfica, no intuito de cruzar datas e acontecimentos. Na biografia de Cioran, por Gabriel Litiano, o biógrafo escreve: 2 penosos anos de espera se seguem. Cioran é um débutant, um estreante. A publicação do livro é adiada sob diversos pretextos, até o dia que lhe sinalizam a organização de um concurso destinado a recompensar o melhor manuscrito francês escrito por um estrangeiro. O texto do Précis impressiona. Este acontecimento arranca bruscamente as Editions Gallimard de sua inércia, e o livro é colocado à venda no intervalo de alguns meses. E o autor começa a fazer com que falem dele. Litiano cita uma carta de Cioran a seus pais, em 1949. Ele escreve: eu sou admitido agora nos meios parisienses mais interessantes, grandes escritores, etc. Uma carta aos seus pais em 9 de junho de 1949. E Gabriel Litiano continua: o Précis, já em fase de impressão em junho de 1949, será lançado apenas no outono, com as grandes publicações de início de ano estudantil. É provável que, durante a espera, Cioran tivesse enviado ao júri do Prêmio Rivarol uma cópia do manuscrito enviado 2 anos antes a Gallimard. Como explica Litiano, a publicação do livro ficou emperrada, sendo adiada diversas vezes, até ser acelerada no segundo semestre de 1949, pela notícia de que o livro concorria ao Prêmio Rivarol, e tudo indicava que o levaria. Daniel Hobbes, pseudônimo de Henri Petiot, escritor e historiador católico francês e membro do júri, provavelmente teve acesso ao Précis antes mesmo de sua publicação pela Gallimard. É digno de nota que o texto de Daniel Hobbes, no qual o Précis é mencionado pela primeira vez na imprensa brasileira, em 22 de maio de 1949, seja anterior, em um intervalo de muitos meses, aos principais artigos sobre o début de E.M. Cioran na imprensa francesa, como, por exemplo, o texto de Maurice Nadeau, na revista Combat, em 29 de setembro de 1949, e o de André Maurois, em Opéra, em 14 de dezembro de 1949. E, o que é mais notável, anterior à publicação e comercialização na França do Précis de Décomposition pela Gallimard. É possível que o texto de Daniel Hobbes tenha sido publicado originalmente na França, em francês. Trata-se de um arrazoado em torno do Prêmio Rivarol, da perspectiva de um jurado, a favor de sua importância cultural e da riqueza de textos do gênero da ficção ou não ficção que são submetidos para julgamento. Escreve Daniel Hobbes: no meio da grande quantidade de prêmios literários que Paris confere todos os anos, é natural que o público da França e de além fronteiras se perca um pouco. Fim de citação. Após destacar a presença ilustre entre os jurados de André Gide, Georges Duhamel, Jules Roman, Jean Paulin e Gabriel Marcel, Daniel Hobbes argumenta que o Prêmio Rivarol
consagra a irradiação da língua francesa, que tantas manifestações dá de sua presença no mundo. Fim de citação. Após destacar elogiosamente dois escritores que ele julga talentosos e merecedores do prêmio, Daniel Hobbes destaca negativamente dois outros, cujos textos, muito embora elogiados por figuras importantes como Jean Paulin e Jules Supervielle, o desagradam. Os elogiados são o russo Vladimir Veidle e o libanês Farjala Haik. Os candidatos criticados são justamente Cioran, apenas o sobrenome, e o judeu palestino Elian J. Finbert. A primeira ocorrência do nome Cioran, portanto, e de sua aclamada estreia em francês, Récit de décomposition, antes mesmo de sua publicação pela Gallimard e do anúncio oficial de sua conquista do prêmio Rivarol, é uma menção negativa. Ao mesmo tempo em que Daniel Hobbes apresenta ao leitor brasileiro, pela primeira vez, talvez sem querer, esse desconhecido de nome Cioran, ele afirma que seu texto, cito, amargo e violento, que faz pensar sobre certos aspectos em Nietzsche, não merece ser lido, quanto menos ganhar o prêmio Rivarol. Ainda antes da entrega do Rivarol, em 24 de junho de 1950, e antes de os jornais brasileiros começarem a dar a notícia do prêmio entregue a Cioran, uma importante ocorrência, e nem um pouco casual, de Cioran por alguém que também adquiriu o Précis em primeira mão assim que foi lançado. No Correio da Manhã, mais um jornal carioca, de 31 de janeiro de 1950, o texto intitulado O Corpo do Desconhecido, escrito pelo poeta Augusto Frederico Schmidt, é inteiramente centrado no recém-lançado Précis de décomposition. O autor, cristão, fundador da Livraria Católica no Rio de Janeiro, posteriormente Livraria Schmidt Editora, e editor de autores integralistas como Plínio Salgado, manifesta uma mescla de assombro admirado e reprovação. Diferentemente de Daniel Hobbes, que se limita a desaconselhar a leitura de Cioran, não deixando dúvidas sobre sua impressão negativa do breviário, que mal se dá o trabalho de comentar, o texto de Schmidt, muito embora em tom de lamentação, como quem admite que Cioran tem razão, mas prefere aferrar-se à sua fé, tem o efeito de suscitar a curiosidade e o interesse de quem o lê, por esse romeno desconhecido que escreve livros tão perturbadores em língua francesa. Antes de citar Cioran, leiamos o que Schmidt escreve sobre ele. Há um trecho do livro de Cioran, entre parênteses EM, Précis de décomposition, que é uma espécie de breviário da desesperança, em que esse pasmoso escritor romeno nos fala do Cristo e do cristianismo como de alguma coisa que está tocando ao seu fim, e cita Cioran. Jesus se esvai, não só os preceitos como a sua doçura irritam. Seus milagres e a sua própria divindade prestam-se ao sorriso. A cruz começa a cair. De símbolo, torna-se matéria. E como matéria, retoma o caminho da decomposição em que perecem todas as coisas, as indignas e as honradas. E a tradução de José Thomas Brum, de 1989. Jesus torna-se cada dia mais insosso. Tanto seus preceitos como sua mansidão irritam. Seus milagres e sua divindade provocam sorrisos. A cruz se inclina. De símbolo, volta a ser matéria, e entra de novo na ordem da decomposição, na qual perecem, sem exceção, as coisas indignas ou honoráveis. A descrição que Schmidt faz de Cioran suscita a imagem de um personagem nihilista de Dostoiévski, ou de um Nietzscheano do mau humor. Nietzsche é trazido à baila, mas para efeito de contraste. Escreve Schmidt, não sei. Não conheço livro tão penetrado pelo desespero como o de Cioran. O eco desse autor em quem o lê deve ser semelhante à surpresa que Nietzsche provocou nos seus contemporâneos, nos que de repente se encontravam
com o espetáculo que nascia do pensamento do homem, de Zaratustra e da genealogia da moral. Fim de citação. Cioran lhe parece um Nietzsche desiludido e desilusionista, decepcionado com a vontade de potência, amargo e incrédulo sobre o além do homem, demasiado pessimista. Ao passo que Nietzsche, pondera Schmitt, suscitava a afirmação de certos valores perenes. Um frêmito se desprendia desse temerário. Cioran, porém, convida ao abandono de qualquer indignação, à indiferença gelada. Em lugar do super-homem, o homem vazio, o homem sem mais curiosidade, resignado ao seu destino de apodrecer com os continentes e as estrelas. Fim de citação. Schmitt parece partir de uma perspectiva existencial cristã, ao modo de Kierkegaard, quando este afirma a incompatibilidade entre a fé cristã e a modernidade, de onde, por uma retórica negativa, a impossibilidade de ser cristão. O leitor brasileiro de Cioran, católico fervoroso, se lamenta do declínio da fé cristã no mundo moderno, pós-guerra, com suas promessas de um futuro melhor, mais pacífico e próspero, e usa o niilismo do filósofo romeno como instrumento retórico de uma crítica ao cristianismo no interior do cristianismo, partindo, no caso, de um cristão tradicionalista, ou talvez mesmo integralista, inconformado com os desdobramentos na modernidade secular de sua religião e da igreja que a representa. Mas deixemos de lado a diatribe de Schmitt contra o cristianismo e passemos direto ao que nos interessa, seus juízos e considerações sobre Cioran. Segundo Schmitt, essa sociedade mascarada de cristã e que provocou o estado de enfermidade espiritual de Cioran é exatamente o contrário do cristianismo. É uma sociedade em que todos se perdem porque todos se querem salvar, não importa como, e sempre sozinhos. Fim de citação. Sobre este último ponto, Schmitt se mostra em sintonia com Cioran, quando este afirma que a sociedade é um inferno de salvadores. Mas quanto à suposta sociedade mascarada de cristã, que segundo Schmitt seria a causa da enfermidade espiritual de Cioran, de que sociedade e de que cristianismo se trata? Há controvérsias. Cioran nasceu num vilarejo na Transilvânia, no seio de uma família cristã ortodoxa, tendo como pai um sacerdote, um pope, e esse cristianismo primitivo, ou ao menos pré-moderno, que Cioran conheceu desde pequeno, não parece se enquadrar no cristianismo mascarado denunciado por Schmitt. Enfim, se há uma crítica violenta, cética, cínica, niilista, do cristianismo na obra de Cioran, como tem, é tanto em virtude da experiência de vida e da erudição livresca, o ateísmo alemão, o niilismo russo, quanto pelo fato de que, para Cioran, como também para Nietzsche antes dele, o cristianismo é em si a enfermidade espiritual. O efeito Cioran foi tão eficaz que Schmitt tornará polemizar com o autor do Récit, mas 2 vezes no mesmo jornal, em um curtíssimo intervalo de tempo. Em 5 de fevereiro de 1950, poucos dias depois de O Corpo do Desconhecido, Schmitt publica, na mesma coluna do Correio da Manhã, um artigo intitulado Tédio e Decomposição, que pode ser justamente reconhecido, mais que o anterior, como o grande marco inaugural da crítica cioraniana no Brasil. Neste texto, pautado por um duplo registro discursivo, crítico, no caso de Cioran, e edificante, do humanismo e da espiritualidade cristã, ele deixa claro o seu desgosto pelo pensamento de Cioran. Escreve com todas as letras a conclusão que o Daniel Hobbes deixara em suspenso. O Breviário é um livro que não deve ser lido. Certamente, pensando nos textos iniciais do livro, como Genealogia do Fanatismo e O Antiprofeta, Schmitt lamenta o cinismo pelo qual Cioran faz o elogio do hamletismo, da veleidade e da preguiça, da inutilidade e da corrupção. Cito Schmitt. Para esse terrível autor, a culpa das desgraças, das misérias, das contorções deste nosso tempo e dos outros tempos tem sua origem sempre nos homens de fé, nos que afirmam e nos que creem. Dos céticos, dos espíritos sem sol ou sombra, nunca vieram males maiores. São os ardentes, os afirmativos, que geram os grandes males. São os reformadores que suscitam as demências, a volta às barbáries que pareciam ultrapassadas,
mas, de repente, retornam com as provocações dos que Cioran denomina os idólatras. Até aqui, uma leitura tecnicamente exata, conforme ao espírito e à letra do autor. Mas o que mais nos interessa são as conclusões e os juízos hermenêuticos de Schmitt, a sua impressão subjetiva e afetiva a partir da leitura do Breviário de Decomposição. Schmitt é o primeiro grande comentador e crítico da obra de Cioran em território brasileiro, o primeiro a dedicar-lhe um espaço considerável em suas colunas de jornal, a partir de janeiro de 1950. Confirmando a opinião de Daniel Hobbes, ele considera o Précis um livro horrível, desagregador, no qual o autor, citando Schmitt, destrói as estrelas, os continentes e as almas, com um tom entre o lírico e o cínico. Toda a história do homem sobre a Terra é farsa e amargura, resume Cioran, mas a descoberta desse segredo como que faz levitar o homem indiscreto que ousou arrancar a máscara da hipocrisia que esconde a verdadeira fisionomia do homem no mundo. Fim de citação. Resumindo, o Breviário é um livro que, nas palavras de Schmitt, não deve ser lido, porque é um dos poucos que realmente fazem mal. Justamente por ser um livro triste, pensa Schmitt, em que, cito, tantas verdades são ditas, e em que a verdade, não raro se vela e esconde, numa sucessão de verdades sobre a miséria, a vaidade, a inutilidade de todo esforço, o bem que semeado faz frutificar, o equívoco, a desgraça, o mal. Fim de citação. Lendo esse livro perigoso, proibido para menores, Schmitt confessa que pensou bem mais no ser que o escreveu do que nas coisas por ele escritas, nas afirmações, nas blasfêmias, nas realidades que contém esse tratado da decomposição. Que espécie de menino, que infância terá tido E.M. Cioran? Interroga-se o poeta brasileiro. Ora, é natural que a obra de Cioran, visceralmente ligada à sua experiência de vida, remeta constantemente àquele que a engendrou. Nenhuma diferença, nenhum intervalo entre o que se é, o que se concebe, o que se pensa, o que se escreve. Cito Cioran: quando um pensamento nos possui com força e violência, surge da substância de nossa existência. Um pensador deve ser tudo o que diz. Isso aprende-se dos poetas e das voluptuosidades e dores que se experimenta vivendo. Fim de citação. Enfim, uma obra que não suscite a curiosidade pelo seu criador é desinteressante. Por fim, apesar de todo o desgosto manifestado a propósito desse tal de Cioran, cujo livro virulento, que não deveria ser lido por ninguém, acabaria levando o prêmio Rivarol, Schmitt reconhece ao menos um ponto positivo. Cito: o que há, porém, de menos perigoso em Cioran é que, no fundo de toda essa luta para nada deixar de pé, podemos descobrir uma alegria feroz de ousar dizer tudo, de vencer as limitações e a grande timidez, de sentir-se desprendido de todos os sentimentos, nu diante de tudo, sem compromisso com o céu e a terra, dessacralizado inteiramente, o que sempre reflete uma certa ingenuidade nesse homem que se julga o mais lúcido e desabusado dos seres. Fim de citação. Cioran será mencionado ainda uma terceira vez por Schmitt em um texto publicado só 2 dias depois, no Correio da Manhã, intitulado O Alvo das Contradições, em 7 de fevereiro de 1950. Mas nesse caso, en passant, com certo desprezo e de forma insubstancial, no contexto de uma pregação cristã. No mesmo tom de lamento nostálgico e idealista, de uma cristandade ultrapassada e suplantada pelo mundo moderno, como no primeiro dos 3 textos, aqui Schmitt se questiona, cito: mas onde há vida cristã nesta hora do mundo? Basta agora arranhar um pouco e logo a cor efêmera das coisas se desfaz. E o que surge é o pálido, o incolorido dessa decomposição que o escritor Cioran anunciou há pouco, como se tivesse descoberto um novo continente. Fim de citação. Por fim, ainda no período que antecede a entrega do prêmio Rivarol ao Breviário, portanto, entre 1949 e 24 de junho de 1950, cumpre notar também uma última menção a Cioran
neste caso positiva, ainda que passageira, no texto assinado por Alcântara Silveira, 3 perguntas para Dora Ferreira da Silva, e publicado no Jornal Carioca, amanhã, em 14 de maio de 1950. Este outro leitor adiantado do Précis escreve: há uma poesia que altera, como diz Cioran, o curso, a espessura e a qualidade do nosso sangue. Tal é a poesia de Rilke, criadora de um espaço próprio, em cuja intimidade ingressamos com aquele espanto imaturo do noviço da gravura de Doré. Fim de citação. Neste primeiro vídeo sobre a história da recepção da obra de Cioran no Brasil, através da consulta no site da Biblioteca Nacional do acervo histórico digitalizado de diversos periódicos brasileiros, nos limitamos apenas aos anos de 1949 e 1950, o que, como vimos, já inclui muita informação acerca desse novo autor premiado, um estrangeiro desconhecido e enigmático, incendiário e iconoclasta, que imediatamente se fez notar em terras brasileiras, tão logo o seu Précis de Decomposition começou a circular nos meios literários parisienses, ao final da década de 1940. Analisamos a primeira de todas as menções a Cioran na imprensa brasileira, anterior ao Prêmio Rivarol e à publicação do breviário pela Gallimard, no texto de Daniel Hobbes. Analisamos também a série de 3 textos de Augusto Frederico Schmidt, poeta brasileiro que pode ser considerado o primeiro comentador e crítico de Cioran no Brasil. E, por fim, a menção alusiva de Alcântara Machado, que, apesar de não ser substancial, é uma das primeiras citações de Cioran na imprensa brasileira e um contraponto positivo às opiniões de Daniel Hobbes e Schmidt. No vídeo seguinte, abordaremos a repercussão do Prêmio Rivarol concedido ao Breviário de Decomposição e daremos continuidade à análise de notas e artigos sobre Cioran na imprensa brasileira na década de 1950, apresentando outros nomes importantes desta primeira geração de comentadores e críticos da obra de Cioran no Brasil.